volta com o nosso Você Bonita, recebendo mais uma vez ela que é dermatologista, a doutora Mayra Astur, junto com a gente, para contar de emagrecimento e flacidez. O assunto é interessantíssimo, tem muita ilustração e muita coisa bacana. Mas, doutora, eu acho que você gostaria de começar contando aí um caso que a gente acompanhou. Na verdade, assim, o que a gente percebe é que nessa pandemia muita gente resolveu se cuidar. Todo mundo olhando um pouco mais para si mesmo, tentando buscar mais saúde, mais bem-estar. A gente não consegue mais ficar viajando, gastando com outras coisas, né? E aí algumas pessoas que já estavam nesse processo de emagrecimento, a gente já estava acompanhando no consultório, e outras que resolveram começar a cuidar do corpo, né? E aí a gente vê casos de muitas pessoas famosas e comuns passando por processos de emagrecimento intenso, então perdas de mais de 20 quilos, perdas de 30 quilos, que acabam tendo repercussão no resto do organismo e visivelmente através da pele. Então a gente separou uma ilustração de um ator bem conhecido nosso, muito querido. Olha lá. Que é o Leandro Hassum. Então aqui a gente vê a foto dele antes e depois da cirurgia bariátrica, né? Então muda, é óbvio, muda a pessoa por dentro e muda a pessoa por fora. Impressionante, também, né? O antes e depois dele é impressionante. E aí o que acontece com a pele? Então vamos falar um pouquinho mais da pele. O que acontece com a pele nesse processo de emagrecimento? Então aqui na esquerda a gente vê a foto dele antes da cirurgia. Então a gordura que não é desejada por muitas pessoas no corpo, ela tem aqueles efeitos estéticos, mas no rosto ela nos ajuda muito no na sustentação da pele. Então, um bom tônus muscular, uma camada de gordura saudável no rosto deixa a pele no alto. E quando a gente emagrece muito, a pele do rosto literalmente murcha, ela derrete, ela perde a sustentação. Então, o que acontece é que as pessoas muitas vezes só se dão conta disso no final do processo, depois de terem emagrecido muito, e aí que se corre atrás do prejuízo para tentar erguer a pele, para tentar melhorar a flacidez, para ver se vai ser necessário cirurgia ou não. Sendo que isso já pode ser feito antes, previamente a uma cirurgia bariátrica ou durante o processo de uma dieta mais pesada e tudo mais. O ideal, então, é que seja feito antes, temos que pensar nisso. Exatamente, porque a partir do momento que a gente está pensando que tudo isso é feito pelo bem-estar, se a gente deixar para pensar nisso depois, o custo vai ser muito alto, porque a gente vai ter que usar muito produto, muita tecnologia, às vezes só cirurgia dá conta mesmo. E se você começar antes ou durante o processo de emagrecimento, você vai gastar menos, os resultados vão ser mais naturais e você não vai passar por aquele processo de, hoje o rosto tá bom, amanhã o rosto tá completamente murcho, aí depois o rosto volta a ficar bom de novo, fica uma coisa mais natural. E eu acho que daí já é de uma vez assim que a gente já se anima, né? Com todos os resultados, seja da perda de peso, então da gordura, que está ali localizada, ou mesmo no rosto, no abdômen e tal, como também daquela pele bem bonita, né? Da pele mesmo que você vê que está sem flacidez. Exatamente. Vamos colocar esse ilustre, então, que a doutora vai explicar pra gente, olha lá. Na tela, então, ele vai contar um pouquinho o que acontece? Isso. Então, esse processo no rosto, o que a gente acaba vendo? Com o emagrecimento, a gordura facial, os coxinhos de gordura vão indo embora e aí a pele vai sobrando, ela vai caindo literalmente, né? Enquanto que se você faz um tratamento ao longo desse processo, a gente consegue restabelecer a sustentação dessa pele e aí você não vai sentir tantos efeitos no fim do processo de emagrecimento. E são tratamentos que têm evidência científica, são seguros e costumam ter respostas muito, muito boas. Nesse primeiro momento, qual o primeiro planejamento? Então, tudo começa com um bom acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, né? Então, um bom endocrinologista, um nutricionista, tudo isso vai te ajudar a perder peso, um bom educador físico vai te ajudar a manter, né? Porque também, assim, uma coisa é você fazer sozinho, outra coisa é você tentar esse processo de emagrecimento com ajuda. Vai muito mais fácil, você vai ter menos problemas ao longo do caminho. E, por exemplo, no meu consultório é uma amostra viciada. Então, como eu trabalho em parceria com outros colegas, como, por exemplo, gastrocirurgiões, então, um beijo pro Dr. Caio Aquino, que sempre me ajuda muito. Assim, quando a gente trabalha em parceria com outros colegas, existe esse acompanhamento. Então vou emagrecer, então vou começar a cuidar da pele primeiro do rosto. Normalmente é assim. Então a gente tem várias possibilidades para trabalhar estímulo de colágeno. E aqui a gente trouxe algumas opções. Vamos contar já.
Pra gente poder fazer isso junto enquanto você emagrece, porque aí não fica aquele efeito sanfona. Olha que legal isso, a gente não para pra pensar, porque muitas vezes o foco é tanto, né, na perda de peso, e a gente só quer enxergar aquilo e tal, e esquece que essa parte da flacidez é extremamente importante, porque depois de muitos quilos perdidos, aí vem um outro processo, então parece que a gente não chega no resultado satisfatório nunca. Né? É enxugar gelo, doutora. Exatamente, mas a gente vai aos poucos pegando tudo que precisa. Então no rosto, vamos lá. A gente começa, a hora que o rosto começa a cair, a afundar, a gente fica com um aspecto um pouco esqueletizado. Fica aquela coisa de pele e osso, com aspecto de doente. Então aqui eu trouxe algumas coisas para ilustrar. Então, por exemplo, o colágeno, inclusive que vocês estavam falando, né? Colágeno é uma coisa ainda um pouco contraditória. Eu particularmente gosto muito. Já existe evidência científica de resultados bons. O importante é você saber que tipo e a dose certa para tomar. Então, a gente gosta muito de colágeno hidrolisado, 10 gramas, de colágeno verisol, 2,5 gramas. E aí a gente tem em cápsula, tem em sachê, tem com gosto, sem gosto, gosto de abacaxi, de laranja, enfim, hibisco. Tem vários sabores que você pode tomar diariamente. Não é todo mundo que responde, mas você só vai saber se você vai ter um certo resultado testando. Sem dúvida. Então, normalmente, quando eu prescrevo, a gente deixa em torno de uns 4 meses. Se você nota a diferença, a gente mantém. E tem pessoas que veem resultado em qualidade de pele, de rosto, em pele de corpo. É impressionante. E tem aquelas pessoas que não respondem. Não respondeu, você não continua o tratamento. Entendi. Agora, em relação aos injetáveis, eu trouxe aqui as ampolas de ácido hialurônico, que são os preenchedores, né? E a gente costuma usar na região da olheira, na região das maçãs do rosto, bigode chinês, sustentação mandibular e também os bioestimuladores, que também são injetáveis. Então, existe o ácido polilático, a hidroxapatita de cálcio, por exemplo, que são aplicações injetáveis que vão estimular o teu organismo a produzir colágeno. E já nesse momento, então nesse primeiro momento que a pessoa está perdendo peso, mas que ainda não é tão evidente essa perda de peso na pele, no rosto, já é possível entrar com Já é possível e é o ideal, na verdade, né? Porque você não sente aquele declínio da pele tão intenso. Então você gasta pouco, usa poucos produtos e se mantém melhorando cada vez mais mesmo com o emagrecimento. E aí essas técnicas a gente pode fazer, vai depender de cada paciente, a periodicidade, a frequência para isso. Exatamente, aí precisa passar em consulta com um dermatologista, fazer uma programação, um acompanhamento, para você também não ficar exagerado, não ter resultados, né? Aquilo que a gente já conversou várias vezes de excesso de tratamento. Então não é excesso. É para não deixar você cair, é para te deixar sustentado com a pele mais firme. É para olharem para você e dizerem assim, nossa, mas você parece muito mais jovem do que essa idade. E ficam olhando e continuam olhando e não percebem o que você fez. Exatamente. Vamos colocar a perguntinha do público na tela, olha lá. Um beijo, Rafa, obrigada. Gostaria de saber se o colágeno em pó, junto com uma alimentação saudável, ajuda na melhora da flacidez. Sim, pode sim. É aquilo que nós estávamos conversando, né? Não é todo mundo que responde, mas vale a pena tentar, na minha visão e na visão de estudos científicos, né? Então, você comprando um colágeno de boa qualidade, você sim consegue dar mais um aporte nutricional. Você vai ter mais aminoácido, mais proteína para o teu organismo construir a molécula do colágeno. Não é que vai direto do colágeno para a pele, né? O organismo vai filtrar e vai colocar no lugar onde precisa. Doutora, melhorar a musculatura, ou seja, praticar atividade física, uma musculação, aquilo que enrijece parte muscular, também melhora? Ajuda muito, porque assim, a partir do momento que você perde gordura, o que dá para fazer para melhorar o resto? É melhorar tônus muscular. Então, através de academia, e é literalmente musculação, né? Então, você precisa emagrecer com os exercícios aeróbicos, manter hipertrofia muscular com a musculação. Agora, a pele, qualidade, esse chiclete que sobra, não é a musculação que vai pegar. É verdade. Então, aí é colágeno. Então, aí são os tratamentos que a gente está falando, são tecnologias que nós vamos mostrar, inclusive, no próximo vídeo, e também contar com outros fatores. Então, por exemplo, genética é decisivo, eu ia te perguntar. né? Então, assim, para a gente estimar o grau de retração da pele, porque tem pessoas que operam ou que emagrecem muito e a pele volta e fica no lugar. Você olha, você não percebe que já teve aquela sobra de pele tão grande, mas tem pessoas que a pele não retrai tão bem. Então, por exemplo, pele com estria, pele muito fina, né? São peles que não retraem muito bem. As pessoas que, assim, são gordinhas a vida inteira
e de repente emagrece, o processo de retração da pele vai ser diferente daquela pessoa que foi magra a vida inteira e de repente na fase adulta ficou acima do peso. Entendi. Ou até um pós-gestação. Pós-gestação, né? Tabagistas, quem se expõe muito a sol, então tudo isso interfere. Sol. O sol é terrível, né? A gente adora o sol, né, diretora? Mas o sol é terrível. No rosto eu já aprendi, mas no corpo ainda não. Vamos colocar, então, o primeiro procedimento aí. Olha só que bacana. Então, esse vídeo mostra a gente lá na clínica. Essa é uma tecnologia muito bacana, chama ultrassom microfocado. Daí é tudo de bom. É uma das máquinas mais potentes para flacidez no mundo. Então, no rosto a gente faz essa técnica e a gente consegue tratar quase todas as áreas do rosto. Então, a área periocular, para aquela pele que cai embaixo da sobrancelha, testa, bochechas, papada. Papada, principalmente, é o lugar que mais tem queixa. Papada e essa região da bochecha caída, né? Então, esse aparelho, por exemplo, é um aparelho não invasivo. Então, não envolve agulha, você não vai ficar com o rosto insuflado, deformado. Você pode fazer de 1 a 3 sessões, né? O intervalo vai variar de acordo com o local do rosto. E ele vai ter uma durabilidade boa, em torno de 6 meses a 1 ano. Então, são tratamentos que vão estimular a formação do teu colágeno naturalmente. Então, é muito bacana. Vou dar um depoimento pessoal, já fiz. É sensacional. E a outra opção também que eu gosto muito é a radiofrequência. É a outra opção também de tecnologia radiofrequência, que também é uma tecnologia muito boa. E aí cabe ao seu dermatologista ver pra você qual que tem a melhor indicação, né? E olha, eu vou falar, aí a gente já tá colocando da barriguinha e tal, mas, gente, é muito bacana, sem medo de ser feliz, hein, mulherada? Aí também é lá no meu consultório, a gente fazendo a radiofrequência. A radiofrequência, ela tem um quesinho de queima de gordura também, ao mesmo tempo que estimula formação de colágeno. A gente vai vendo com o termômetro a temperatura. Então, a temperatura na radiofrequência chega a 39, 41 graus. No ultrassom microfocado vai de 60 a 70 graus. Uau. Então, são técnicas não invasivas. Para quem não gosta de agulha, é uma ótima opção. Eu acho. E gente, você o pode resultado é na hora, junto, né, doutora? Vamos falar a verdade? Você vê, você sai, aí você olha e você fala, uau. Modifica realmente, é legal. Porque assim, tem coisa, a gente vem num avanço de tecnologia que é fantástico. Só que tem coisa que às vezes é legal, tem resultado e tal, mas que não te dá aquele up que você estava esperando. Sabe aquela questão que isso, eu acho que tem que ser conversado com o médico? Queixa e expectativa. Expectativa é uma coisa que é 100% do trabalho de vocês, né? Exatamente. E também a melhor indicação, porque não é porque você respondeu muito bem que a Maria vai responder. Depende da minha queixa, né? Depende da sua queixa, depende da sua genética, depende de muitos outros fatores, né? E a gente tem que pensar em segurança. Então, por exemplo, lá no ambulatório de cosmiatria, lá da Escola Paulista de Medicina, a gente foca por segurança, por tratamentos que têm respaldo científico. Então, não é coisa de charlatão, não é coisa de propaganda de modinha, né? A gente tem que pensar muito nesse lado também. Não, a doutora aqui, a gente sabe, seriedade super, né? Da aula. Eu até não falei, não tá aqui na minha ficha, mas no final depois você pode completar que, além de dermatologista, ela tem um cargo aí muito bacana para contar para vocês, né? Que cuida aí de muita gente. Eu vou colocar a perguntinha do público já. Quem escreveu pra gente na tela? Olha lá. Obrigada, Elaine, um beijo. Eu desenvolvi a síndrome do glúteo morto. Essa eu nunca tinha ouvido falar. Uma parte do glúteo caiu. Gente, existe síndrome do glúteo morto. E eu gostaria de saber se tem como melhorar essa flacidez severa. Então, Elaine, na verdade, assim, a medicina é cheia de metáforas e nomes bem criativos, né? Então, assim, síndrome do glúteo morto eu não conheço, vou até pesquisar, vou colocar lá nos comentários do Instagram a resposta para você. Mas, independente do motivo que seja, teve flacidez, a gente pode fazer esse tratamento de pele. Então, assim, se for um problema muscular, talvez seja indicação cirúrgica, de reposicionamento de músculo e tudo mais. Certo. Né? Se for uma questão associada à gordura, a gente pode fazer enxerto de gordura, né? Também cirúrgico. E aí, na questão da pele, é tudo isso que nós comentamos. É uma dieta boa, é colágeno, são os bioestimuladores, às vezes preenchedores, skin boosters, são técnicas para melhorar a qualidade da pele. E aí vai caber ao teu dermatologista ver o que para você faz mais sentido, para você ter melhor resposta com o menor custo possível. Porque eu tô pensando no seguinte, dá a entender de um termo que é algo até que é um problema, tipo assim, ligado à questão de nervo. E tem muscular. Isso, doutora? Não, né? Então, na verdade, como a cirurgia bariátrica, principalmente... A Glaucia disse que como é que é, diretora? Quem não tem glúteo avantajado?
Então, como na verdade... Não vou falar isso que você falou, não. Desculpa, doutora, pode continuar. Como as cirurgias, elas envolvem, às vezes, questões neurológicas, né? Inclusive, dependendo da técnica operatória que se faz, tem uma alteração de absorção de nutrientes, pode ter algumas alterações nervosas e sensitivas. Então, é isso que eu pensei, mas eu não é o que eu tô imaginando também, mas eu vou pesquisar e eu te respondo, prometo. Não chama isso não, tem que chamar de bonito que vai dar tudo certo. Atividade física e, ó, tratamento estético, show de bola. Na tela, mais perguntinha do público, olha lá quem escreveu pra gente. Um beijo, Fabi, obrigada. Gostaria de saber se pessoas que precisam fazer uso contínuo de corticoides e são acometidos com muitas estrias como efeito do medicamento, conseguem resultados com esse procedimento. Então, as pessoas com estrias, elas sofrem um pouco mais, porque a pele já não tem aquela qualidade boa, então a chance de retração é um pouco menor do que naquela pele que não tinha estria. Mas, de qualquer forma, aí a gente foca em tratamentos específicos para estrias, como, por exemplo, laser fracionado, microagulhamento, radiofrequência microagulhada. Então, assim, tecnologia é o que não falta, Fabiana. Acho que é questão de você ter uma orientação bem específica para o seu caso. Eu também acho. E aí, naquele vídeo que nós mostramos lá no meu consultório sobre os tratamentos de corpo, por que é importante a gente abordar isso? Porque quando você emagrece muito, aquela sobra de pele no rosto é muito difícil de esconder, porque é o lugar mais apresentável quando você conversa com uma pessoa. Mas na roupa a gente consegue esconder aquela pele que sobra após o emagrecimento. Então, num momento de convivência social normal, tudo bem. Mas a partir do momento que a pessoa tira a roupa, aí começa outra novela, né? Então aí são questões psicológicas de aceitação daquela pele que fica frouxa, né? Para você poder ter um relacionamento amoroso, para você poder ir a uma praia, ir a uma piscina. Então aí a gente começa a pensar naquela questão: puxa, será que eu preciso realmente de uma cirurgia plástica? Ou será que realmente tratamentos não invasivos vão dar conta? Então, a gente consegue ir abordando isso tudo junto. E o lugar mais pedido de cirurgia plástica é realmente no abdômen. É abdômen, né? A dermolipectomia. Vamos aproveitar, então, já que a gente está falando de cirurgia plástica, a gente tem uma sonora para colocar aí para vocês, para a gente ouvir a cirurgiã plástica, a doutora Larissa Sumódio. Olha lá. Olá, eu sou Larissa Sumódio, sou cirurgiã plástica e vou falar um pouquinho a respeito de flacidez de pele depois de perda de peso. Não é todo mundo que perde peso que tem flacidez de pele. Isso depende muito não só da quantidade de peso que se perde, mas principalmente de fatores genéticos constitucionais. Tem gente que tem uma característica cutânea de retração muito boa e outras pessoas já não. Principalmente aquelas pessoas que têm a pele muito fina, com muita estria, geralmente não retraem bem e merecem ser avaliadas para um tratamento cirúrgico. Não existe um ponto de flacidez ou de excesso de pele que seja mandatório o tratamento cirúrgico, exceto naqueles pacientes que têm muita flacidez e que têm eventualmente problemas cutâneos que vêm por conta desse excesso de pele. Geralmente o tratamento é individualizado no sentido de melhorar a autoestima e a qualidade de vida de cada pessoa. O mais importante é que a perda de peso seja feita de forma saudável e o acompanhamento consciente e respeitando a individualidade. Adorei, doutora bonita, né? Um beijo, obrigada, doutora Larissa Sumódio, que é cirurgiã plástica, então, dando a opinião dentro do nosso assunto já. Vamos falar da cirurgia plástica, doutora. Então, na verdade, assim, outra coisa importante é você ter noção de expectativa, como você estava comentando, para a gente poder dizer para a pessoa, olha, até aqui cabe a pena, vale a pena investir em tratamento invasivo e a partir dali não, a partir dali é só cirúrgico mesmo. Então, assim, o índice de maior procura para cirurgia plástica é a dermolipectomia, que é aquele corte de canto a canto da barriga para tirar... Puxa e costura tudo, né? Aí depois a gente acerta as cicatrizes com laser. A outra parte mais procurada é a parte de cirurgia de mama, depois coxas e quadril e, por fim, o braço. Então, o braço tem uma procura menor porque a cicatriz realmente fica muito evidente, é uma cicatriz bem linear, bem extensa. Mas sim, a gente tem que pensar nisso, porque se é uma flacidez realmente muito intensa, com uma sobra de pele muito grande, a pessoa pode ter problemas de saúde advindos disso, inclusive. Então, assim, aquela sobra de pele vai proporcionar
assaduras, vai proporcionar micoses, infecções de pele, né? E aí não tem tratamento não invasivo que dê conta, eles jamais vão chegar num nível de corte de pele. É verdade. Então, tem que colocar na balança, né? Precisa ter uma balança e um bom médico para saber te orientar. Olha, não, a partir daqui realmente vale a pena ir para a cirurgia, né? Doutora, eu vou fechar, a gente tem 1 minuto, né? Que a gente vai dar aquela pausa pro horário político eleitoral, mas até para diástase hoje a gente consegue, para as meninas que sofreram aí depois do parto, aquele afastamento muscular. Aí cabe uma boa musculação, fortalecimento muscular, às vezes vai para a cirurgia, né? Tem aparelhos que também ajudam a fortalecer a musculatura. Legal. E é uma combinação, mas sempre é o que a doutora Larissa falou, respeitando a individualidade, precisa ter um acompanhamento, se você operou, de um bom cirurgião gástrico que vai monitorar as vitaminas, nutrientes e tudo mais, numa boa psicóloga, nutricionista e todo mundo junto, não tem como dar errado. Também né? Tem tudo para dar certo. A gente chega no nosso melhor. Para saber mais do trabalho dessa médica maravilhosa, vai lá no @Mayra_Astur. Mayra_Astur. E o telefone da clínica 3825-8698. 3825-8698. Obrigada mais uma vez. Sempre um prazer. Igualmente, doutora, Carol. referência aí na área.